Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Qual o nível da sua fé? Sim, nós podemos ter uma pequena fé, uma fé grande. Qual o nível da sua fé? Jesus mesmo trata desse assunto com muita frequência, o tamanho da fé. Quer dizer que a fé pode aumentar? Sim, a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais aumenta a minha fé. Mas eu tenho também um exercício de fé, porque Deus treinou o povo a ter fé lá no deserto. Porque no deserto ele poderia ter estabelecido um método de que o maná poderia ser 3 vezes por semana e eles poderiam estocar. Não, todo mundo sabe que o maná tinha que ser colhido no dia, se guardasse, estragava. Porque o Senhor está falando que o crescimento de fé é diário. É uma questão de não tem como você ficar querendo, não, eu já li a palavra ontem, então só semana que vem. Eu li no culto, então no próximo culto eu leio de novo. Não dá. Você está achando que esse estocar vai fazer alguma coisa? Não, este estocar esporádico, sabe o que vai acontecer? Vai estragar. Você vai no dia mal, no dia do problema, você não vai ter força para ficar em pé. E o Senhor quer que você fique em pé. O livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, é uma epístola de um único capítulo. Eu gosto muito de dar aula sobre este livro e essa epístola. Então, quando você lê Judas, versículo 20, fala de fé. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Aqui ele não está falando para incrédulo, não. Ele está falando, olha, vocês precisam estar bem edificados na fé. Ele está falando com cristãos. Vocês têm que estar bem edificados na fé. Essa é a moeda forte do reino espiritual, a nossa fé. A fé honra a Deus e Deus honra aqueles que têm fé. Jesus, em todo o tempo, quando ele falava de algum milagre, fazia algum milagre, ele falava, grande é a tua fé é pequena. Quantas vezes ele falou isso para os discípulos, que a fé deles estava pequena? Mas em Lucas capítulo 18, ele trata de um assunto muito interessante. Ele fala de fé sim, no final. Mas o início ele fala de oração sem desistir. Está uma coisa conectada com a outra. Eu oro porque eu tenho fé. E quando eu oro porque tenho fé, eu tenho mais fé ainda. Então, no versículo 1, Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha só, a parábola que ele vai contar do juiz iníquo tem 2 objetivos. Ensinar que você deve orar sempre e nunca desanimar, mesmo diante da falta de resposta. É uma mulher viúva que tem uma causa urgente e ela já teve uma tragédia de ser viúva, a outra tragédia de ter dificuldade financeira, e essa dificuldade financeira agora estava acarretando esse problema que ela estava vivendo. Ela estava correndo risco de perder o seu filho. Então ela bateu insistentemente na porta de um juiz iníquo. E este homem, não aguentando mais a insistência dessa mulher, ele disse, tá bom, eu vou atender para que eu tenha sossego. E ele atendeu essa mulher. Então Jesus contou essa parábola e disse, olha, se um homem que nem é um homem de Deus, iníquo, ele atendeu a mulher por causa da insistência dela, quanto mais o Pai Celestial. Se vocês forem, porque para eu ser insistente, eu preciso ter fé. Essa mulher, ela tinha fé que esse homem ia abrir a porta mais cedo ou mais tarde. E quando você bate na porta do céu, o que o Senhor diz? Batei e abrir-se-vos-á. Olha que promessa, se agarra nessa promessa. Eu vou orar,
Orar é bater na porta do céu. Eu vou orar e crer e a porta vai ser aberta. E quando a porta do céu é aberta, lembra Jacó? Jacó, ele não tinha dinheiro, ele não tinha amigo, ele não tinha família. Ele estava saindo da casa dos pais dele em direção à casa de Labão e sozinho, sem dinheiro, sem proteção. Como ele mesmo disse, era ele e o cajado. Mas ele dormiu, ele tinha fé. Fé na promessa que Deus tinha feito. Fé no Deus que cuidaria dele. E ele dormiu. E quando ele dormiu com fé, a porta do céu se abriu e ele teve um sonho, uma visão, que a porta do céu abriu, uma escada conectava a terra ao céu, por essa escada subia e descia anjos, e o Senhor mesmo veio em pessoa e fez a grande promessa de cuidar dele o tempo todo. E ele teve a visão, tanto que ele colocou o nome naquele lugar de Betel, Casa de Deus. A Casa de Deus, sim, é a igreja, mas você pode ter visitações do Senhor aí agora, neste momento, quando você orar com fé. A porta do céu vai se abrir, uma escada vai ser colocada, anjos vão entrar em sua casa e o Senhor mesmo vai te abençoar. Você recebe essa palavra? Então, aí o Senhor disse, voltando a Lucas capítulo 18, o Senhor, no final da parábola, ele diz algo que é muito precioso, porque tem a ver com a fé. Ele diz no versículo 6, ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? É um tesouro esse versículo. O que Jesus está falando é, olha, o Pai Celestial, ele abre a porta quando ele vê alguém com fé e com insistência. Essa é a lição número 1. Lição número 2. Você precisa de fé para não desistir, continuar orando, porque aqui está escrito aquele que clama dia e noite, mesmo que pareça demorado. Não precisa de fé? Alguém que pede, Senhor, eu quero ser curado. Pede um dia, pede outro dia e pede outro dia. Senhor, olha para o meu filho. E pede um dia, e pede outro dia, e pede outro dia. E vai orando e ora, e ora, e ora. E nada acontece, nada muda. Eu preciso ter fé para continuar orando. É isso que Jesus falou. Ele atende aqueles que clamam dia e noite, mesmo que ele pareça demorado. Mas ele está falando, olha, a demora é para a gente, porque no plano celestial ele age na hora certa, porque está dizendo, depressa ele vai ajudar, depressa ele vai agir. Você está vendo? São duas visões. Na minha visão está demorando, na visão do Senhor ele está fazendo da forma perfeita, na hora certa, e ele vai agir. Agora, a pergunta final, eu amo essa pergunta final de Jesus. Nos últimos dias, encontrará o Senhor fé na terra? Porque ele começa esse capítulo falando de oração e persistência e constância em oração e termina falando em fé, porque está tudo conectado. Mas por que ele toca no assunto se nos últimos dias vai ter fé na terra? Porque nós estamos vivendo esses dias. E esses dias são dias de problemas acima da média, problemas muito graves, tudo é muito grande, o problema financeiro é muito grande, os problemas familiares são muito drásticos, os problemas dentro das igrejas também, os problemas, as enfermidades estão fora do controle, então tudo é muito grande no tempo que a gente está vivendo, tempo de muita pressão, tempo de problemas acima das nossas forças. E o Senhor faz uma pergunta, eu vou encontrar fé na terra num dia como esse, um dia de tanta pressão, que ele encontre fé no teu coração. E que você possa dizer, sim, Senhor, eu vou continuar orando sem desistir. Eu vou continuar crendo sem desistir. O Senhor encontra fé no meu coração. Por isso, Senhor, o Senhor pode agir na minha vida, como o Senhor agiu na vida dessa viúva, como o Senhor agiu na vida de todos que te buscaram com fé. Então, esse é o momento
de você exercitar a sua fé. Ore por você e por mais uma pessoa. As pessoas que estão colocando aqui, escrevendo os seus pedidos de oração, ore com fé por ela também, porque quando nós oramos por outros, Deus olha para nós. Ele quer que nós oremos por nós, mas também que a gente possa interceder por outros. Lembre-se que Jó, ele recebeu o milagre quando ele estava intercedendo por seus amigos. Que nós possamos, neste momento, interceder uns pelos outros também. Senhor, essa é a grande lição. Nós precisamos orar, não desistir e ter fé. Com esse tripé, nós, Senhor, temos as portas dos céus abertas, temos a escada do céu, Senhor, trazendo a Tua presença, trazendo anjos. Por isso eu quero clamar agora, manifesta o Teu poder na vida de todos aqueles que com fé estão agora orando por si e por seus irmãos. Senhor, eu sei que esta é uma manhã de milagres, por isso eu já te agradeço pela manifestação do Teu poder e do milagre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e viva o grande milagre de Deus. Compartilhe essa oração com alguém que precisa de um milagre.